Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com todos vocês? Então, meus amores, nossa aula de hoje, vamos estudar agora, né? Vamos focar nos estudos. Então, gente, nossa aula de hoje é sobre português e também ciências, certo? Então, para começar, abra o livro de português, página 88, que a gente vai estudar ortografia, mal com U e mal com L. Tá? É a mesma palavra, só que significados diferentes. Então, vamos ler juntos, né? Cuidado com o lobo mau. Vamos ler o texto, certo? Você já deve ter ouvido a história de Chapeuzinho Vermelho. Uma menina que usava um capuz vermelho. Dizem que ela usava esse capuz para proteger-se do lobo mau. Parece que os lobos não gostam do vermelho. Ele, o lobo, vivia na floresta aterrorizando. Certa vez, Chapeuzinho foi visitar a vovó, que morava na floresta. A menina chegou tranquilamente na casa da sua avó, mas mal chegou lá, levou um grande susto. O lobo mau havia disfarçado a sua voz e enganando a vovó, fazendo-se passar por Chapeuzinho, entrando na casa para devorá-la. Antes que tal coisa acontecesse, Chapeuzinho chegou, mas ela o reconheceu e saiu de lá correndo para pedir ajuda. Encontrando um caçador, contou-lhe tudo o que acontecera. O caçador, mais que depressa, salvou a vovó e Chapeuzinho e acabou de vez com as presepadas do lobo. Mas algumas lições devemos aprender com esta história. Quem já viu criança fazer coisa de adulto? Quanto perigo Chapeuzinho evitaria se tivesse ido acompanhada? E devemos prestar bem a atenção em que nós recebemos dentro de nossa casa. Além disso, não sabemos se encontraremos sempre um caçador salvador. Fica a dica, certo, pessoal? Então, observe abaixo a classificação das palavras retiradas do texto. Mal com U é um adjetivo e ele é o antônimo de bom. Mal com L é um advérbio de modo e ele é o antônimo de bem. Então, mal com U significa bom. Mal com L significa bem. Então, se eu disser uma frase, hoje eu estou muito mal, seria mal com U ou mal com L? Seria mal com U, porque hoje eu estaria muito bem. Se eu fosse dar o contrário de mal aí, seria bem. O mal com L, certo? Então, vocês têm que decorar essa regrinha. Mal com U é o significado de bom. Mal com L é o significado de bem. Então, página 88, vocês vão reler novamente. E a 89 apenas para resolver o exercício de português de vocês. Só para vocês responderem e prestar atenção na diferença de mal com U e mal com L. Agora, pessoal, vamos para ciências, certo? Então, vamos dar continuidade ao assunto e vamos ler, porque são várias páginas, tá certo? Página 45, sobre a reprodução dos vegetais. Então, eu tenho que ler todo esse assunto e vocês têm que me acompanhar. Peguem o livro de vocês e vamos à leitura, certo? Os vegetais, assim como outros seres vivos, podem se reproduzir de forma assexuada e também sexuada. Na forma sexuada, é necessário que os gametas masculinos e femininos se encontrem para que haja a fecundação. Os vegetais que possuem sementes e flores
são os que se reproduzem dessa forma. A reprodução com fecundação. Vamos lá. O órgão responsável pela reprodução dos vegetais é, na maioria das plantas, a flor. Grande parte delas possui o androceu e o gineceu. O androceu é um órgão masculino, responsável pela produção do pólen, que no caso é a estrutura onde localiza-se as células reprodutoras masculinas. O gineceu é o órgão feminino, formado pelo ovário, onde ficam os óvulos, células reprodutoras femininas. Se vocês prestarem atenção aí na imagem de vocês vão ver onde ficam os óvulos, grão do pólen, certo? Onde fica na flor. Geralmente, em uma mesma flor, podemos encontrar os órgãos de reprodução masculina e feminina. Essas flores são chamadas de hermafroditas, porém, existem flores que possuem apenas um dos órgãos de reprodução. Nesse caso, existem as flores masculinas e femininas, onde se formam frutos com sementes, certo? Então, na página 46, a continuação da leitura. Observando atentamente as partes de uma flor, percebemos a importância de cada uma delas no processo de reprodução. Então, temos aí na flor o gineceu, ovário, o androceu, a pétala e também a sépala. As flores são formadas basicamente por 4 partes. O cálice é a estrutura constituída por sépalas, tipos de folhas que oferecem proteção à flor antes que elas desabrochem. Corola é formado de folhas denominadas de pétalas que variam em cor, tamanho e textura de uma espécie de planta para outra. O gineceu corresponde à parte feminina da flor. Nela encontramos os ovários, que armazenam os óvulos, e o androceu é a parte masculina da flor, possui filamentos onde encontramos os pólens, grãos microscópicos. Polinização. Nossa, quase que não sai a palavra, me desculpem aí. Mas vamos lá. De forma semelhante ao que acontece com os animais, é preciso que as células reprodutoras masculinas do androceu, que é o grão do pólen, encontrem as células reprodutoras femininas do gineceu, que são os óvulos. Para ocorrer a fecundação, a polinização acontece quando a flor está madura e o pólen é levado ao androceu para o gineceu. Em muitas espécies, o pólen precisa ser transportado de uma flor para outra por um agente polinizador, que pode ser o vento, a água, um pássaro, um inseto, certo? Esses animais alimentam-se de um líquido geralmente açucarado, produzido pelas flores, chamado de néctar. Então, tá mostrando a imagem aí, né? Como visto na imagem acima, ao pousar na flor, os grãos de pólen podem ficar grudados no corpo do morcego. E quando esse animal visitar outras flores, alguns desses grãos podem passar do seu corpo para elas, ocorrendo assim a polinização. As cores chamativas e os odores fortes das flores atraem insetos e outros animais, que realizam uma importante tarefa: colaborar no transporte dos grãos de pólen.
Página 47, continuando, certo, meus amores? O que acontece após a fecundação do pólen? Depois da fecundação, a flor passa por várias mudanças em suas estruturas. As pétalas, as sépalas e o androceu murcham e caem, ficando apenas o gineceu. Os ovários que se desenvolvem formam o fruto. Os óvulos fecundados se transformam em sementes. Agora vamos para a germinação. É a transformação da semente que vai dar origem ao novo vegetal da mesma espécie. Além de um bom solo e da água, as sementes precisam de luz para germinar. No começo, o embrião se alimenta de uma reserva de nutrientes da própria semente. Só depois que começa a desenvolver, a raiz e o caule é capaz de produzir o seu alimento e crescer. Aí está mostrando na imagem aí as sementes. Então, as sementes possuem as seguintes estruturas: camada protetora, embrião em seu interior e uma reserva de nutrientes. Quando ele cai em um local que lhe oferece condições propícias de umidade, temperatura e solo, acaba absorvendo água e aumentando de tamanho, o que faz com que sua camada protetora seja rompida e o embrião comece a se desenvolver. Aí temos a curiosidade aí. O vento, em alguns casos, pode espalhar sementes leves para o ambiente. E os animais que se alimentam de frutos, ao ingeri-los, eliminam as sementes junto com suas fezes. Esse mecanismo chama-se dispersão de sementes e ajuda a plantar várias árvores. Então, minha gente, na 48 tem a reprodução sem fecundação. As plantas também possuem formas de reprodução sem fecundação, ou seja, elas têm a capacidade de se reproduzir sem a participação de flores ou sementes. Observe alguns exemplos. Há vegetais que conseguem se desenvolver a partir de suas folhas, de seu caule ou de suas raízes. E é o que acontece com a roseira. Aí está mostrando a imagem dela. Se o ramo de uma roseira for plantado em local adequado, ele pode se desenvolver formando um novo vegetal. Alguns caules, quando separados da planta-mãe, são capazes de enraizar no solo e dar origem a uma nova planta, como a batata, por exemplo. É por isso que às vezes surgem pequenos brotos nas batatas que vão ficando envelhecidas. Há outras plantas, como musgos, samambaias e avencas, que não têm flores, frutos ou sementes. Elas se reproduzem através de estruturas chamadas de esporos. Observe aí na imagem, tá? Ao cair em solo adequado, os esporos podem germinar e originar outras plantas da mesma espécie. Então, na página 49 é o exercício sobre o assunto e também a página 50, tá certo, meus amores? E por isso é só. Finalizando nossa aula, certo? Quero deixar um abraço para todos vocês e um grande abraço. E até amanhã, se Deus quiser, certo?